Graça e paz, irmãos. Por graça, bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui mais um dia. Domingo próximo passado, como já relatei, na quarta-feira, no culto de quarta-feira, fui, na hora da escola bíblica dominical, chamado por socorro para ir até a cidade de Jacupiranga atender a um irmão nosso que estava passando por adversidades terríveis. Foi uma noite terrível na cidade de Jacupiranga, ali próximo ao Turvo, na casa da nossa irmã Leda, nosso irmão Sérgio e o nosso irmão Hélio. Problemas graves, problemas terríveis ali aconteceram, e nós, quando chamados por socorro, nós não medimos esforços. Deus fez um milagre na nossa vida. O carro que estamos agora é um carro que compramos por estar reformando o carro principal que temos, e já está mais de 6 meses na oficina, fazendo uma check-up geral nele, para ele voltar aí para mais 10, 20 anos. E nós fomos com o carro sem conhecer ainda, estamos levantando este carro aos poucos, e fomos até a cidade de Jacupiranga. O Senhor já foi dando direção a nós quando estávamos a caminho da cidade de Jacupiranga, e chegamos lá, graças a Deus, não era nada daquilo que foi relatado, mas o Senhor já tinha mostrado. E chegamos lá, nós oramos, nós agradecemos a Deus, nós pedimos a Deus, nós voltamos na segunda-feira para São Paulo. Eu tive no ano passado uma lesão no olho direito. Olho direito. Eu descobri essa lesão quando fui fazer um exame para mudança de óculos. Eu estava com dificuldade em enxergar e entrei em uma galeria lá em São Paulo, em uma ótica, e foi ali que eu vi os primeiros sintomas da Covid, né? As pessoas todas com máscaras, lojas fechadas, o pessoal meio apavorado, e eu fui fazer o exame de vista, e o doutor, quando fez o exame de vista, ficou apavorado e disse: olha, eu não vou nem cobrar a sua consulta, mas não tem mais grau para o seu olho direito. O senhor tem uma lesão muito grande no seu olho direito. Fiz vários exames, e graças a Deus o fundo de olho está normal, todas as coisas estão normal, mas eu tinha uma lesão no eixo, então eu era impedido de enxergar com o olho direito, não enxergava, e indo a Jacupiranga e voltando, eu percebi que eu já estou conseguindo ler com o olho direito. Você vai acudir aos outros e o Senhor acode você. Então, quando a palavra de Deus diz: dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é realidade. Então Deus operou lá na minha vista um milagre. Eu ainda estou com uma sombrazinha, eu não sei se é fruto de uma cicatriz que se formou, mas eu já estou enxergando com o olho direito. E eu tinha pedido a Deus no caminho, quando ia para Jacupiranga, porque mês que vem eu tenho que renovar a minha carta e tenho que fazer exame de vista. E eu não queria perder a categoria lá da minha carta, que é profissional D. Então eu posso dirigir ônibus, eu tenho sonho ainda de ter ônibus aqui lá na igreja, ônibus missionário. Então, para minha surpresa, ontem disse para a Ludmila: Ludmila, estou enxergando com o olho direito, já consigo ler com o olho direito, embora o grau ele aumentou muito, mas eu estou conseguindo ler, já estou conseguindo ver, já vejo uma sombrinha muito
muito pequena, né? Vejo duas imagens, uma forte e uma fraquinha, mas eu creio que o Deus que começou a obra, Ele vai completar. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, quando eu estava sentado aqui, ontem estava pensando em cantar este hino e o Alex passou ele ali. E eu disse, é de Deus. Então, eu quero estar cantando agora os Salmos 139. Gostaria que a igreja estivesse acompanhando, cantando comigo, porque isso aí é muito tremendo nas nossas vidas. Conjunto Aliança, Senhor, Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Senhor, Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também Te encontro. Se o abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me amas.
sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Quando a gente sabe que o Senhor nos ama, nós até nos envergonhamos, porque nós não amamos a Deus como Deus nos ama. E Deus nos ama de uma forma tremenda. Nós amamos as pessoas com condições. E às vezes as condições que nós colocamos para que possamos amar as pessoas tem que ser dentro de um eixo, dentro de uma situação. Se qualquer coisa acontecer fora do planejado, se qualquer coisa acontecer fora daquilo que foi idealizado para amar aquela pessoa, nós deixamos de amá-la. Nós nos magoamos com aquela pessoa. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Nosso amor é condicionado. O amor de Deus não. O amor de Deus me envolve pela direita, me envolve pela esquerda, me envolve pela frente, me envolve por trás. O amor de Deus, ele é tremendo. Ele não deixa de amar. O Arautos do Rei tem um louvor que faz essa pergunta: que amor é esse? Esse é o amor de Deus. É o amor que me alcançou. É o amor que te alcançou. É o amor que tem preservado a sua vida até agora. Quantas pessoas já partiram com melhor saúde do que a gente, de caráter melhor do que o nosso, pessoas bem melhores do que nós. Nós estamos aqui. Deus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. Eu bendigo e exalto e glorifico o teu nome, meu Deus. Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Senhor Deus, louvado seja o santo, eterno, glorioso nome do Senhor. Pai Santo, quero te pedir perdão pelos pecados. O salmista expressou bem o pecado dele contra Betseba. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Nós pecamos contra o Senhor. Mas, Senhor Deus, pecar contra o Senhor nos faz mal. Pecar contra o Senhor faz perdermos o brilho da vida. Eu quero te pedir perdão, quero te pedir a tua misericórdia. Não só para a minha vida, mas para todos aqueles que invocam ao Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoe, Senhor Deus, neste culto. Senhor Deus, hoje temos 2 cultos, com uma mensagem só. Com a parte associativa, literal, e a parte dissociativa, com argumentos, com teses, com situações que os homens, na sua inteligência, na sua intelectualidade, nos seus doutorados, expressam dizendo: não é assim, não é bem assim. Mas a tua palavra, ela é literal e vale o que está escrito. E que possamos lê-la e aprender e colocarmos em prática. Perdoe pelo tempo da nossa ignorância. Eu oro no nome de Jesus, amém. Amém. Alex, coloca aí para mim, os irmãos podem se assentar, João capítulo 13, de 12 a 17. Amados, nós estamos estudando sobre a lavagem dos pés e as suas consequências. E as consequências, elas são desastrosas. Está escrito na palavra: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu vos fiz?
Jesus vai responder o que ele perguntou, porque eles não compreenderam. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, de igual modo, deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo, que é o nosso caso, é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado, que é o nosso caso, é maior do que aquele que enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento particular e praticardes, abençoados sereis. Pai, quanto tempo perdido, quantas bênçãos deixaram de chegar à nossa vida pelo não cumprimento da tua palavra. Então eu quero te pedir perdão e direção, orientação, iluminação do teu Santo Espírito. Oro no nome de Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amados de Jesus Cristo, exemplo do princípio de servo. Quando nós olhamos para o lavar dos pés de Jesus, dos seus discípulos, no seu ensino, ele despiu-se, que alegoricamente os teólogos afirmam, ficou só na sua humanidade, porque deixou a sua deidade de lado, mas eu entendo que não é uma veste que representa a deidade ou a não deidade, mas Jesus, Deus encarnado, ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas não deixou de ser Deus. 100% homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, quando nós vemos o exemplo de Jesus Cristo, nós vemos o exemplo de que nada do que aquilo que é feito para o louvor, honra e glória de Deus diminui aquele que está prestando serviço. Jesus não deixou de ser Deus porque, de forma humilde, abaixou-se para lavar os pés de cada um. Vai primeiro em Pedro, o bocudo. Vai primeiro em Pedro, o sanguíneo. Vai primeiro em Pedro, o colérico, que diz: de maneira nenhuma o senhor vai me lavar os pés. Pedro? Vou pegar você agora, Pedrão. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ô Senhor, então me lava a cabeça, me lava os pés. Olha, vocês não precisar, porque vós já estáis limpos. Então fala-se a respeito da salvação. Lavar a cabeça é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O serviço a ser prestado ali não precisava de lavar as mãos, porque quem prestaria o serviço era o Senhor. E ele disse: olha, vocês não precisam disso, o que vocês precisam é de ter os seus pés lavados. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que vos sirva. Não é pela arrogância que se é visto, mas é pela humildade, é pelo amor, é pela misericórdia que o cristão ele é conhecido. Amados de Jesus Cristo, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, da qual estavam ceando, disse-lhes: entendes o que eu tenho feito?
não entendiam porque nunca fizeram, porque nunca viram ser feito, e não entendiam o significado e o porquê, para quê de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Amados de Jesus Cristo, nós batistas temos como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. E nós, como batistas, temos batismo e ceia como ordenança, como mandamento, como memorial. E este texto da palavra de Deus, nós não, segundo a doutrina bíblica batista, não compreendem que isto é algo para se fazer literalmente, mas que você pode fazer ao outro, sendo servo dele, considerando ele superior a você mesmo, sem a necessidade de literalmente usar do lava-pés. Dentre todos os que aqui estão, creio que sou o mais antigo na denominação. 1960 para 1961, quando cheguei. E sempre fui criança inteligente. Dava nó em pingo d'água. Muito inteligente. Eu fico vendo a minha neta Isabel hoje e eu fico lembrando de mim. As pessoas ficavam de boca aberta com aquilo que eu falava, com aquilo que eu respondia, com a visão de mundo que eu tinha desde pequeno. Eu nunca vi dentro da igreja batista, e olha aqui, tive grandes pastores, Salovi Bernardo, tive como pastor interino pela primeira vez Exaltino Gomes Coelho Filho, Nelson Nunes de Lima, Abdoral Henrique de Araújo. Antes do Abdoral tive Exaltino Gomes Coelho Filho na primeira de Baú, Abdoral Henrique de Araújo, Onésimo Nunes de Lima e, por último, Javan Ferreira. Nunca vi pastor nenhum da denominação batista, nem Rubens Lopes, nem Walter Cachel, nem os grandes nomes da denominação falarem sobre ou mostrar as consequências do fato. Mas é um fato seguido de um ato que traz mais do que felicidades para aqueles que compreendem e praticam. Agora, na parte da manhã, nós vamos trabalhar com a parte dissociativa. Jesus, ao desafiar os seus discípulos, mostra a eles a sua limitação de compreender as grandezas de Deus. Nós entendemos de muitas áreas, de muitas coisas, mas quase que na sua totalidade são coisas materiais. Das emocionais, não tantas. E das espirituais, quase nada. Jesus sabia o significado disso. Jesus sabia a importância disso. E antes dele subir a cruz do Calvário para purificar o pecado de todos, ele, como rabi, como mestre em Israel, e para ser mestre em Israel dá para se contar nos dedos. Jesus era mestre em Israel e estava ali não só na presença dos seus discípulos, mas estava também na presença de muitas outras pessoas. E aqui nós
vemos a seriedade do que é feito, o propósito pelo qual é feito, e do como é feito e em quem é feito. O lava-pés não é algo a ser praticado a bel prazer. Aqui é para discípulos. Como nós fazemos discípulos de todas as nações, isso continua, isso permanece, e permanece não diminuindo aquele que tal prática efetua, e nem diminui ou faz com que aquele que passa pelo, vamos usar, rito ou ritual do lava-pés, ele tem, não vai destacá-lo dentre os demais, mas vai colocá-lo na mesma condição de executar isso, na consideração de considerar os outros superiores a vós mesmos. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador deve ter em si as mesmas coisas que tinha em Cristo, principalmente os sentimentos. Tanto é que a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento morre, o sentimento áureo de Jesus, amor. Jesus tinha amor para com os seus e os amou até o fim. E por amor Jesus faz isso. Isso não se faz para se aparecer. Isso se faz porque ama. E amor é algo que se demonstra. Quem ama demonstra o seu amor, e nós que somos adultos, de uma forma adulta, racional e equilibrada, com lucidez permanente. Então os discípulos, eles não sabiam, mas a palavra está a nos ensinar. Toda a escritura, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir, para que o homem de Deus seja preparado e perfeitamente preparado para toda boa obra. E essa é uma boa obra, e este é um bom ensino, e esta é uma boa prática. Entendes o que eu tenho feito agora? Jesus percebe que não, sabe que não, por saber que não responderiam, vai responder a sua própria pergunta. Vós mesmo sabeis, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem. Eu gosto dessa versão aí da King James, atualizada, porque de fato o sou em letra minúscula, isso é maiúsculo. O sou, eu sou, não há Deus antes de mim, não há Deus fora de mim. Ele é Deus. Quando é chamado, não é chamado porque as pessoas acharam que seria. Ele é o ofício de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Então ele é mestre, ele é Messias por excelência. Vocês estão me chamando daquilo que sou, e nós chamamos pessoas, colocamos títulos em pessoas que não são, não estão à altura de. Mas as pessoas, vocês me chamam de mestre e Senhor. Eu sou. Vocês não estão me elogiando, vocês estão me reconhecendo.
Poucos neste mundo estão credenciados à condição de mestre por excelência. Mestre por excelência. Não só em Israel. De eternidade em eternidade. Jesus Cristo. Não é por ter lavado os pés dos seus discípulos que Jesus perde a sua posição de Deus, que Jesus perde a sua condição de Messias, de mestre, de rabi, de rabone. Não é porque Jesus fez isso que ele perdeu a sua condição. Jesus deixa claro sua relação entre eles, de amor, de cuidado, mas principalmente de humildade. Amados de Jesus Cristo, de tudo que falta na minha vida, o que mais falta é humildade. Eu deveria ser mais humilde. E por ser mais humilde, mais manso. A humildade traz benefícios para as coronárias. A humildade traz benefício para o miocárdio, para as válvulas. A humildade traz benefícios para quem vive com a gente, para quem convive com a gente. Às vezes eu sou meio arrepiadinho, muito arrepiadinho. Não é, Ludmila? Jesus não era assim. É um exemplo exposto em ações. É um exemplo exposto em atitudes. Externaliza aquilo que é. E ele coloca ali: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Pastor, isso era só para os discípulos. Não é mais para a igreja. Não precisa mais lavar pé de ninguém. Isso é ato único. Isso é que nem o Pentecostes. Não se repete. Não está lá em Atos 2, a cumprir-se o dia do... Então, enquanto vocês estão vivos, discípulos, lave os pés uns dos outros. E a hora que vocês morrerem, essa bem-aventurança acaba para todo mundo. Ninguém vai ser mais do que feliz por usar desta prática. Acaba com vocês. Você pode chegar lá na sua casa e ler, ver se tem essa palavra de Jesus escrita lá. Ou pode procurar nos originais. Aqui, Novo Testamento, grego koiné. Mas se você procurar estudiosos que acham, que viram no Aleph supõem, levantam teses de que isso não é bem assim. Não é porque a Bíblia fala: se o teu olho te escandalizar, arranque-o fora. É melhor entrar no céu com um olho do que tendo dois e ir para o inferno. Se a tua mão te escandalizar, não é isso. Jesus está mostrando aqui a literalidade da sua palavra. Vale o que está escrito. Quando nós vemos os decretos de Deus nos Salmos 119, diz: amo as tuas leis. E ali nós vamos vendo decretos de Deus estabelecidos, e nós gostamos disso. Mas quando nós vamos para esse decreto do Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo de amor, que é o exemplo de bondade, que é o exemplo de mansidão e de humildade, ele está dizendo: ora, se eu, em letra maiúscula, que eu sou o Senhor, eu sou o Rabi, eu sou o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque lavar os pés tem
significados. O primeiro, cuidado. Mas um cuidado por quê? Tem um amor. E aí você está em um plano maior. Está elevado. Importa que ele cresça e eu diminua. E eu, que sou o maior, me curvo e cuido do que é menor. Se eu, que sou Deus, deixei a minha glória, se fiz carne e habitei entre vocês, e sou o Messias, e sou o enviado, antes de subir ao Calvário, antes de entregar-me para ser crucificado, encontro tempo para cuidar de vocês. Qual é o tempo que vocês vão usar da sua vida para cuidar do outro? Para demonstrar o seu amor para com o outro. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas isso é para os crentes. Assim como é a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E é Paulo falando. E nós temos como ordenança, memorial, mandamento e prática. Mas aqui é o mandamento de Jesus, maior do que Paulo. Mas não é bem assim que... Esse não é bem assim é do homem. Então seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vale o que Deus fala. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amados de Jesus Cristo, exemplo de Jesus a ser seguido. Literalidade não obedecida, transgressão, desobediência, pecado. E se vocês pecaram até agora, não é por culpa de Deus, é por culpa desse pastor que não ensinou vocês, por culpa da educadora religiosa que não ensinou vocês. Perdão. Contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Mas como vocês vão fazer se eu não fiz? Já lavou o pé de alguém, Fátima? Manicure não lava pé, deixa pé de moio. Lava nada, fica lá de moio, depois pega uma lixa e... Coisa T. Agora tem creminho, né? Não somos mais. Não somos maior. Não somos mais do que o Deus Salvador, do que o Messias. Nós praticamos o batismo e ceia como memorial, mas não praticamos o lava-pé. Por quê? Vocês entendem o que eu estou fazendo? Eles não entenderam. Vós me chamais mestre e senhor e eu sou. Mas não há entendimento. Como entenderão se não há quem explique? A importância de estudarmos a palavra de Deus de livro a livro, de capítulo a capítulo e de versículo a versículo, nos traz a responsabilidade perante a palavra, porque aprendemos e não podemos nunca mais dizer eu não sabia. Mas a partir de hoje nós temos que praticar. Ou não vamos entender como um texto literal. Vamos fazer uma dissociação.
e vamos continuar da mesma forma. Fica para a igreja. Se não fizemos até agora, e as pessoas que já saíram da igreja, e as pessoas que já não estão mais presentes na igreja, e as pessoas das outras igrejas, e a denominação, e uma série de questionamentos. É por isso que o tema da mensagem é a lavagem dos pés e as suas consequências. Vai ter pau. Isso vai dar um problemão. Ó, pastor, estou com ódio, magoei. Por que o senhor não falou isso antes? Porque eu nunca li da forma como tenho lido. Porque nunca compreendi da forma que tenho compreendido. Estudar a palavra de Deus, é por isso que o Senhor diz, o erro está em não examinar as Escrituras. Mas eu vou lá na igreja, ainda está no capítulo 13, eu vou lá, capítulo 13. No capítulo 12 foi um horror, mas quando demorou no capítulo 12? Mas está ali. O que está escrito, está escrito. Amados de Jesus Cristo, em nada nos diminui. Cristo é o exemplo do crente humilde, manso, sofredor, que está para... Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Por que não compreenderam? Porque não era algo praticado pelos religiosos da época. Porque não compreendemos? Porque não é algo praticado pelos religiosos da nossa época. Porque a nossa denominação, porque as nossas denominações não têm o texto como um texto literal, dando a entender que a palavra de Jesus não é real. Que as consequências da prática são mais do que felicidade. Então nós não podemos privar você, igreja de Cristo, de ser mais do que feliz. Porque não compreendemos, porque não praticamos, porque não participamos. É de questão hermenêutica. E uma hermenêutica apurada, límpida, transparente. Eu quero para a minha vida. Eu quero para mim. Você quer para vocês? Como que a gente vai fazer isso, pastor? Em que ocasião a gente faz isso? Jesus usou da ceia para fazer isso. Então, no dia de ceia, a gente tem que lavar os pés. Olha como que é importante os pés. E são 2,70. Se vocês chegarem numa casa e eles não deixarem você entrar dentro lá da casa, bate os seus pés, sai fora e bate os pés. Não traz nem a poeira, porque os seus pés estão limpos. Limpos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por certo, muitos daqui não foram ainda pregar o Evangelho porque os pés estão sujos. Como é que um pé sujo pode entrar na casa de um pé sujo? Tem a cabeça limpa, as mãos limpas, mas os pés precisam ser lavados. Amados de Jesus Cristo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se Jesus praticou, por que não praticamos? Se Jesus fez, por que não fazemos? Se os discípulos fizeram o mesmo, por que nós não fazemos? Coloca aí, Alex. João 15, de 8 a 14. João 15, de 8 a 14. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, isso aqui é um mandamento. O versículo 15
O versículo 15 diz que isso, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, fazeis vós também. É mandamento. Eu vos tenho chamado amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz. Volta aí lá no anterior, lá no 14, porque eu estava falando dele. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Agora o outro. Mas olha o amor de Jesus. Eu não somos servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Mas você vai negar algo para esse amigo que ele está mandando você? Fazei vós também. Se eu não atendo meu amigo, eu não sou nem servo e nem amigo. Mas por que eu não fiz? Não sabia. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Olha a seriedade do ato e do fato. Agora, pastor, o senhor deixou, agora eu vou pegar o meu pastor, agora eu vou lá na minha igreja, porque o senhor falou e aí o seu pastor vai. Não, o pastor está equivocado, isso não é literal. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aqui é a palavra de Jesus. Dá para entender? Dá para entender? Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós fazeis. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Se Jesus lavou o pé, eu também devo lavar o pé. Se Jesus amou, eu também devo amar. Se Jesus foi humilde, eu também devo ser humilde. Se Jesus foi perseguido, eu também vou ser perseguido. Se guardaram a palavra de Jesus, e nós temos que guardar a palavra dele, que isso aqui é a palavra dele, guardarei as minhas palavras. Tanto é que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não atender é desobediência. Não é nem o enviado maior do que o enviou. Hoje tem gente maior do que Jesus por aí. Quem fez? É aquele que tem o poder de estabelecer. Jesus estabelece aqui uma prática a ser seguida de geração em geração, de servo para servo. Então não é todos que praticam. Agora, todos da igreja podem, mesmo tendo o diabo no coração, como tinha Judas. E Jesus, humilde e manso, lavou os pés do traidor, que era o 41:9. Põe aí Salmos 41:9. Salmos 41:9. Alex, isso. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Pastor, aí Davi está falando de Aitófel. Não. Aí está falando também de Jesus Cristo. Amigão de Jesus. Mas amigão mesmo. Judas era amigão mesmo. Então não é inimigo que trai, é amigo. Está perto, conhece. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, porque sabem. É isso? O 17 aí. 13:17. Portanto, se vos compreenderdes estes ensinamentos, abençoados sereis. A bênção está na compreensão? A bênção está na compreensão e no serviço. É uma bênção completa.
Eu entendi. Vou fazer. Vou pegar uma bacia agora e uma toalha. Tem uns pés que precisa de cândida. Não é, Tião? Não é? Eu, quando era criança, Tião, você não, Tião, que você não pegou essa fase. Aquele conga azulzinho de bico branco. Você ia jogar bola na capoeira, naquele pozão, e o pé suava dentro lá daquele conga. Suava, e aí aquele pó entrava dentro, impregnava lá no vão lá dos dedinhos e criava aquela crosta. Você cavucava o dedo e aquele tênis lá, ele tinha cheiro e gosto. Aquele gosto de peixe seco, né? Hoje é muito raro isso. Eu, quando ia nos empórios lá do Tadashi, tinha na porta caixa de peixe seco. E aí eu passava perto e falei assim: eu conheço esse cheiro. Mas não era da caixa do peixe, era do conga. Mas tinha um outro, Tião, que era pior do que o conga. Que chute! Quem nunca usou que chute não sabe o que é o real chulé. Você também usou, Alex? Então você conhece. Mas como é que eu vou lavar o pé? Credo, que nojo. Ô meu, olha quem você é. Mas considera o outro superior a si mesmo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Há uma condicional para a bênção da bem-aventurança. Se. A condicional, se. Por que nós não fomos abençoados ainda nesta área? Porque não houve ser. Nós não praticamos ainda. E está terminando a mensagem desassociativa. Vamos entender isso como não literal. Se não é literal, não deve ser praticado. Mas nós guardamos isso no nosso coração e em gesto, como se fosse, nós nos humilhamos uns diante dos outros e aí a bem-aventurança vem. É assim que a Bíblia fala? Mas está terminando o culto com a parte desassociativa. Então você vai para a sua casa, da mesma forma como veio, e não vamos usar disso, porque o que a mídia vai dizer? Há consequências. O que a denominação vai dizer? Vai excluir a igreja da associação, vai excluir a igreja da convenção, vai dizer: olha, vocês não são batistas, vocês são... Mas batistas vocês não são. Há consequências. Toda prática tem uma consequência. Mas por maior que seja a consequência, não chega aos pés da bênção, daquilo que Jesus promete. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Via e faziam, praticavam, literalmente, mas o princípio mais alto do que a prática, ou a associação, e aquilo que estamos praticando agora pela manhã. Nós estamos sabendo, mas não vamos praticar. Vamos embora para casa? Se você não vier à noite, Fátima, você vai ficar sem a bênção. Você vai ficar mais um tempo sem ser bem-aventurado. Mais do que feliz. Mas os que vierem à noite, for membros da igreja, porque Jesus fez com os discípulos, assim como
A ceia é também para os membros ou daqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja, que foram batizados por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e compreendem que vão fazer não para o prejuízo próprio, que estão na presença de Deus, e se não estão, se arrependem e se colocam e tomam a ceia, e participam da ceia. A noite se você não quiser vir, é a mesma mensagem. Eu não fiz 2 mensagens hoje, é só uma. Mas à noite tem a parte associativa, ou a parte literal. Você vai ver que não vai ser idêntico, porque eu não li texto. E o Espírito foi colocando dentro lá do coração e eu fui falando. E como a palavra se renova a cada manhã, à noite o Senhor vai. Mas nós, de noite, vamos praticar. A Ludmila vai lavar os pés das mulheres e o pastor vai lavar o pé dos homens. As irmãs que usam aquelas meias finas, meia calça, larga lá na gaveta. Tem umas que vai dizer assim, graças a Deus, porque a minha está furada, né? Pode vir sem meias. Os homens que usam botina, pode largar o calcanhar lá, pode esfregar lá no chão, tá? O pastor vai lavar os pés dos homens. É a mesma mensagem, associativa e desassociativa. Mas é o ensino de Jesus Cristo. Deve ser prática, regra de prática e fé. E nós vamos fazer isso a partir de hoje à noite em toda a ceia do Senhor. Por quê? Já que traz bem-aventurança, eu quero para a minha vida. Quem quer levanta a mão. Tem gente que não quer. Não tem importância. Não tem importância. A gente lava o pé de quem quer e não amarra ninguém para lavar o pé. Porque eu tenho uns netos em casa que às vezes precisa amarrar para dar banho. Tem umas pessoas que não gostam mesmo, tá? Mas gato é gato, tá? Não gosta do dono, gosta da casa. Eu tenho um filho gato, né? É assim. Mas à noite nós vamos praticar isso. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e que Deus abençoe. E à noite eu canto o mesmo hino, mas eu vou cantar melhor. Deus abençoe. Deus abençoe.